Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Valor em Saúde. Estamos aqui na AltV. Nosso programa também, ele passa nos canais do YouTube, a gente compartilha nas redes sociais, a gente pede que vocês se inscrevam no nosso canal e participem das iniciativas. A cada semana a gente traz um novo convidado para compartilhar de experiências e hoje a gente tem a satisfação de trazer o Daniel Martins. Bom dia, Daniel. Bom dia, Tânia. Tudo bem? Tudo ótimo. O Daniel é gerente geral na Cônica Minolta e a gente traz o Daniel para falar sobre resposta ao Covid, posicionamento frente ao novo normal e planejamento para a retomada. Daniel, seja muito bem-vinda. Eu queria que você falasse um pouquinho, Daniel, do papel da Cônica, né? Falar brevemente da Cônica para quem não conhece. A gente que é da área de saúde sabe da Cônica, a Cônica já é um parceiro nosso de longa data, mas eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho da Cônica Minolta e como é que vocês estão aí diante dessa pandemia, quais são as dificuldades que vocês enfrentaram? Eu sei que vocês trabalharam muito para poder atender vários hospitais, né? Vários prestadores de serviço. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí da sua jornada. Legal, obrigado, Tânia. Obrigado pela oportunidade. Bom, para quem não conhece, a Cônica Minolta é um grupo de origem japonesa, veio da fusão da Cônica com a Minolta. Para quem gosta de fotografia, né, no passado, muita gente lembra, né, faz a conexão com as câmeras fotográficas, né, tinha o filme e a máquina fotográfica, mas já há algum tempo não fabricamos mais isso, mas é um conglomerado com diversas unidades de negócio, Business Solution, e a gente tem aqui, eu faço parte da unidade Healthcare, né, onde a gente fabrica equipamentos para a área da saúde. Estamos aqui no Brasil há 5 anos, quando realizamos a aquisição de uma fábrica de raio-x aqui no Brasil. Então, apesar de estarmos há pouco tempo aqui no Brasil, nos consideramos locais já, não apenas multinacionais, mas locais, pois realizamos fabricação dos nossos equipamentos aqui no Brasil. E como todo mundo, fomos pegos de surpresa, né, com essa pandemia, né? A gente, de um dia para o outro, teve que se reinventar, teve que buscar novas estratégias, tivemos que buscar novos planos de ações, porque nós atendemos clínicas e hospitais e eles estão aí na linha de frente para dar todo o suporte aos pacientes que estão aí passando por todo esse aperto, todo esse problema com relação ao Covid. Então a gente teve aí montou uma operação de guerra mesmo dentro da empresa. Até engraçado que o prefeito aqui de Belo Horizonte, né, onde fica a fábrica, ele fala que a gente está numa guerra e está numa guerra invisível, né? A gente não vê canhão, a gente não vê tiro, a gente não vê soldado, mas é uma guerra que está matando tanto quanto qualquer outra guerra e é invisível. Então talvez por isso até algumas pessoas não tenham ainda caído na real de que se trata de uma guerra. E lá na Cônica a gente montou uma operação de guerra. Logo quando a gente teve o primeiro caso, a gente já reuniu, né, a gente montou um comitê de crise, nos reunimos e já tomamos a definição no primeiro dia de todo o grupo administrativo, né, então os departamentos de vendas, financeiro, até mesmo o pessoal de service, compras, enfim, todo departamento administrativo, home office imediato. Obviamente levou-se um tempo, né, a gente teve que locar alguns equipamentos, fazer ali de novo uma operação de guerra para dar todo o conforto necessário para quem fosse trabalhar de home office. E para aquelas pessoas que estavam na fábrica, a gente precisava continuar fabricando equipamento, né? Nós tínhamos pedidos em carteira, né? Então não podíamos deixar de fabricar. Nós montamos um esquema no qual nós passamos a buscar e levar as pessoas em casa. Ou seja, nós não deixamos que nenhum dos nossos colaboradores utilizassem o serviço de transporte público.
evitando dessa forma e reduzindo dessa forma, né, a possibilidade de contato com outras pessoas e dessa forma mantendo um ambiente um pouco mais controlado. Apesar de saber que a gente tem a família da gente, que às vezes não tem, trabalha em outras empresas que às vezes não tem esse cuidado, mas graças a Deus a gente vem desde março, né, se eu não me engano 16 ou 17 de março que a gente está nessa operação de guerra, e desde então a gente vem trabalhando dessa forma sem nenhum tipo de transtorno mais complicado. A gente até há 2 semanas atrás, em parceria com a FIENG, a gente fez uma rodada de testes com todos os nossos colaboradores. Infelizmente 2 testaram positivo, mas como eram testes rápidos, a gente ainda tem aquela questão se o teste rápido ele é ou não ou mais assertivo. Se é funcional mesmo, a gente Exato. A gente acabou fechando a fábrica por alguns dias, retestando todos os nossos colaboradores, inclusive os positivos. Todos os que deram negativo, eles retestaram negativo, então a gente reabriu a fábrica para essas pessoas. Os que testaram positivo, eles ficaram em quarentena e nesse reteste eles deram negativo também. Então essa semana eles estão voltando ao trabalho. E graças a Deus eles não tiveram nenhum tipo de sintoma, não tiveram nenhum tipo de problema. Então posso dizer aí que nesses 100 e poucos dias a gente vem conseguindo, com essa operação de guerra que montamos, né, e álcool, agora, depois desse positivo, a gente botou face shield em todo mundo, estamos colocando divisórias, o horário de almoço, né, nós temos refeitório dentro da fábrica, então a gente quebrou o horário de almoço em 4 ou 5 diferentes horários para que o menor número possível de pessoas fossem almoçar ao mesmo tempo. E isso tudo, o nosso presidente, né, o presidente da empresa, ele é japonês, ele teve, mesmo contra a vontade, ele teve que voltar para o Japão, a pedido do headquarter. Então, assim, no meio disso tudo ele teve que voltar, então, mas ao mesmo tempo ele fica de lá, ele trabalha quase que 24 horas por dia, porque ele acaba adotando a rotina do Japão, mas ao mesmo tempo ele faz questão de estar na rotina nossa do dia a dia aqui também, nos dando todo o suporte. Então, graças a Deus, até agora a gente vem, apesar das dificuldades, apesar das complicações, até então a gente vem passando aí de uma forma bacana, até porque, principalmente o nosso time de service, né, que esse sim está no campo, né, seja o service direto, que são nossos colaboradores ou os nossos parceiros, esses estão expostos o tempo todo, né, porque eles estão ou instalando ou consertando máquinas dentro de hospitais, dentro de clínicas, mas todos muito bem paramentados, com equipamento de segurança, então, graças a Deus, não tivemos nenhum problema mais sério até então. E a produção, como que está? Olha, Tânia, a gente começou o ano com um pedido muito grande em carteira. Então, hoje, eu posso dizer que a gente já produziu até agora mais do que nós produzimos no ano passado inteiro. Caramba. Então, tem sido assim, o primeiro semestre desse ano, né, a gente fechou agora o primeiro semestre, então a gente já fez, em termos de produção, em termos de número, 231% do que a gente fez no ano passado. Então, tem sido, apesar das dificuldades, tem sido um ano muito, muito positivo para a Cônica Minolta aqui no Brasil. Que bom. E para a retomada, a gente tem ouvido falar muito do novo normal, o que vocês estão planejando como Cônica, junto aos seus clientes, junto aos representantes, porque eu sei quantos representantes e distribuidores hoje vocês têm no Brasil? Hoje nós temos 53 representantes no território brasileiro. Tá. E isso foi algo também que a gente tomou muito cuidado, sabe, Tânia? A gente, apesar da distância, né, isso foi uma das primeiras dores que a gente sentiu, porque foi a primeira decisão dolorida que a gente teve, foi a de cancelar a nossa convenção de vendas ali, que aconteceria nas primeiras semanas de março. Então foi a primeira decisão dolorosa e é o primeiro encontro no qual nós colocamos todos esses representantes juntos, né? Mas a gente
sentou, conversou e falou assim, a gente pode se fazer presente mesmo distante. E essa foi a nossa decisão. Então a gente contratou diversas consultorias, diversos treinamentos, atualizações, para que a gente conseguisse estar junto e estar presente dos nossos representantes durante esse período. Então hoje, mesmo com esse distanciamento físico, eu sinto que a gente está mais próximo dos nossos parceiros do que a gente até estava antes da pandemia. Que bom. Mas por conta dessas ações que a gente tomou. Então eu acredito que a retomada talvez seja até mais, não vou falar tranquila, porque eu acho que não vai ser tranquilo para ninguém, mas vai ser mais natural e suave do que seria se a gente não tivesse tomado algumas medidas como as que nós tomamos. E aí, qual é o planejamento de vocês aí agora para os próximos meses? A gente está aqui em São Paulo e alguns estados já estão reabrindo, né? O comércio, ainda com alguns critérios de cuidado, de horários, alguns limitantes, né? Mas, de uma certa forma, já a retomada está acontecendo. Como é que você vê isso junto da sua jornada de trabalho, com esses representantes, distribuidores? Como vocês estão planejando essa retomada? A gente entende que por um lado, foi uma grande oportunidade que nos foi dada de reinventar nossa forma de trabalhar. Então, se a gente for fazer algumas comparações, né, a gente conseguiu gerar volumes de negócio, mesmo trabalhando remotamente, similares ao que nós geramos no passado, trabalhando fisicamente, no modo antigo, vamos dizer assim, né? Então eu acho que agora é hora de combinar, né, todo o conhecimento, todo o know-how que existia do passado, com tudo que a gente vem aprendendo nesses meses, para ir determinar qual será a melhor estratégia para essa retomada. Porque eu acho que não é nem o que foi e nem o que a gente aprendeu. Eu acho que, na verdade, vai ter que ser um mix dos dois. Porque tem muita gente também apostando nesse agora é o novo normal. E eu não sei muito bem se esse novo normal ele é tão novo assim. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa, mas a gente não pode simplesmente descartar todo o nosso know-how e tudo que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Então, é trazer o que a gente aprendeu de bom e necessário, né, nesse período que a gente passou, e ajustar com o que a gente tem de know-how de anos e que nos ajudou a desenvolver negócios como sempre, né? Sim. Então é trazer, né, as tecnologias que a gente tem disponível, a gente sempre teve disponível, mas às vezes a gente não usava, né, ou por preconceito, ou por acreditar que não funcionaria no nosso negócio, né, mas funciona. A gente estava alugando um novo prédio. E aí agora, com o home office funcionando, a gente põe a mão na cabeça e fala assim, faz sentido alugar um novo prédio? É verdade. Sendo que está todo mundo em casa e trabalhando bem? Faz sentido esse custo? É verdade. Então, eu acho que a retomada ela vai ser muito mais disso, da gente fazer essa junção de aprendizados. O aprendizado que a gente já possui com tudo que a gente teve a oportunidade de ou encostar a mão, né, e sentir, ou de boas práticas que outras empresas conseguiram obter como sucesso e que faça sentido a gente trazer para a nossa estrutura. E aí, assim, a gente não tem nem tanta... Foi uma discussão que a gente teve recentemente, né? Mas e a hora que liberar, a gente já volta imediato? Eu falei assim, eu não tenho pressa de voltar para o escritório imediatamente. Se está rodando e está rodando tão bem, né? Eu te falei, a gente está crescendo, a gente está... Por que eu preciso ter pressa? Vamos olhar com calma, vamos analisar e aí a gente vai tomando as decisões que são necessárias para a nossa retomada da melhor forma possível. Sim. Eu percebo também, né? Você falou muito bem, Daniel, eu acho que cada caso é um caso. Não dá para a gente também se comparar com as grandes companhias. Eu acho que você tem que ver o que elas estão fazendo e o que é viável você
fazer junto da sua equipe, né? Não dá para copiar e colar, porque nosso Brasil, ele é imenso, a gente tem particularidades de uma cidade para outra, a gente ainda tem restrições de retomada de uma cidade para outra, e não fazer dessa pandemia uma endemia, né? Saber lidar com isso, de que maneira você consegue ajudar as suas equipes. Você, como disse, vocês têm mais de 50 distribuidores espalhados pelo Brasil, cada um com uma necessidade diferente, e a gente tem que olhar muito para o ser humano, né? Para as pessoas que estão lá fazendo essa máquina rodar, como elas estão fazendo. Vocês têm algum acompanhamento psicológico, terapêutico para a equipe de vocês? Como que vocês estão lidando com isso, já que a gente tem discutido muito saúde mental? A gente falou um pouquinho antes de começar que o medo paralisa, então as pessoas ainda têm muito medo de voltar, as pessoas estão com medo da retomada, a gente está lidando com o invisível, como você falou, né? A gente não tem ainda uma solução para esse problema, não temos uma vacina, a gente ainda não conseguiu controlar essa pandemia no Brasil, né? A cada dia morrem mais de 500 pessoas no nosso país, quer dizer, então a gente ainda continua num momento muito crítico. Como é que vocês estão lidando com isso internamente? Eu acho que nós, como seres humanos, a gente tem uma necessidade de controle muito grande. Como nessa situação a gente não tem controle absolutamente sobre nada, o medo, obviamente, ele toma conta de... Quem falar que não está com medo ou que não tem medo nenhum, Dalai Lama, é reencarnação do Buda, porque não tem jeito. Eu acho que qualquer ser humano hoje no planeta Terra, ele tem receio, ele tem medo do que está acontecendo. E o que a gente fez? A gente iniciou, né, lá na empresa com rodadas de conversa informais. E como a gente percebeu que o medo era latente nas pessoas, né, a palavra medo ela surgiu muito, a gente começou a tomar algumas ações, como primeiro a gente procurou o Instituto de Psicologia de uma universidade aqui de Minas, e a gente fez uma live com todos os nossos colaboradores, falando sobre o tema, esclarecendo, trazendo cenários. Depois a gente entrou em contato com a nossa operadora de saúde, né, que tem um plano de saúde lá com a empresa, e aí a gente colocou assistentes de teleconsulta, né, disponível para todos os colaboradores da empresa, que a gente sabe que às vezes o colaborador ele não quer alguém lá da empresa mesmo, às vezes quer uma conexão à parte. E a gente já tem uma pessoa dentro da empresa, né, que ela faz todo esse trabalho de suporte psicológico. E além, obviamente, desse pessoal da universidade e da operadora de saúde, essa pessoa está o tempo todo disponível e ela fez uma apresentaçãozinha explicando o papel dela nesse momento e se colocando à disposição. Então, eu acredito que a gente venha conseguindo dar esse suporte ao pessoal como as respostas também vêm sendo rápidas, né? Por exemplo, a hora que a gente fez o teste e deu positivo para 2 pessoas, o pânico tomou conta ali do pessoal, né? Falou, eu estava do lado dele ontem, será que eu também não tenho chance de... Então, assim, como as respostas elas vêm sendo rápidas, a comunicação vem sendo transparente e em tempo real, eu acho que isso vem acalmando os nossos colaboradores ao ponto de deixá-los, como eles vêm se sentindo cuidados pela empresa também, né? Ou seja, me buscam e me levam em casa, estão tomando todos os cuidados. Eu acho que isso vai deixando todos eles mais tranquilos no ambiente de trabalho. Mas, obviamente, falando de vida social, todo mundo está estafado, né? E eu acho que é por isso que tem muita gente que não está respeitando mais, enfim, quer sair, precisa sair de casa, chegou no seu limite, né? Chegou no seu limite, né? Exato. E aí encara até o medo, né? Isso. Até o medo deixa de ter medo e vai para a rua porque não consegue mais. Daniel, a gente está chegando ao final e eu queria que você deixasse uma mensagem aí para os nossos ouvintes, né? Principalmente os profissionais da área de saúde e para quem nos acompanha, e deixasse a sua fala final aí para a gente encerrar o programa. Não, legal.
Primeiro eu queria agradecer a TM Jobs, né, um grande parceiro nosso aí, já tem muito tempo, então o trabalho que vocês fazem é fantástico. E para os profissionais de saúde, eu gostaria só de deixar minha eterna gratidão. Gratidão de verdade pelo trabalho que vem sendo desenvolvido, pela entrega, pelo fato deles estarem se doando de verdade. Esses sim passam todos os dias por cima do medo para se doar ao próximo. Então, se alguém tem empatia, se alguém tem compaixão, são os profissionais da área da saúde. Então, o meu recado final para eles é muito obrigado e gratidão eterna por tudo que vocês vêm fazendo. Contem comigo e com a Cônica Minolta para o que a gente puder fazer por vocês também. Daniel, obrigada, um abraço a todos da Cônica, sucesso para vocês, ainda mais, né, que vocês consigam triplicar aí o número de produção na fábrica aqui no Brasil. E a gente vai encerrar o programa agora, convidando vocês para continuar assistindo os nossos episódios. Como eu disse, a cada semana um novo convidado, trazendo experiências, compartilhando dessas experiências nesse momento tão difícil que todos nós estamos passando, mas que vai passar e que a gente possa aprender muito com todos esses nossos convidados que têm passado aqui no canal Valor em Saúde. Até breve!